Glória a Deus. O Senhor é louvado. Graças a Deus. Você que nos visita essa noite, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Eu te convido a abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 8. Vamos dar continuidade à semana passada, né? Alguém lembra o que falamos semana passada? Nós demos uma estudada semana passada, vamos relembrar? Para você se atualizar. Semana passada eu citei um livro de Franz Kafka, O Processo. Tira para mim a beiradinha aqui, Zé. Beleza, a beiradinha. Vocês lembram, né? Livro de Kafka. Pô, mas pastor falando de literatura, quem escreveu foi Franz Kafka. O livro chamou O Processo. Qual que é o personagem principal dele? Opa! Joseph K. O que acontece com Joseph K. no livro dele? Ele acorda de manhã, o que acontece com ele? Um belo dia ele acorda, o que tem dentro do quarto dele? Tem dois agentes do governo, um agente do governo, depois do lado de fora tem outro agente do governo, que ele estava sendo processado pelo Estado. Só que não é passado a ele nenhum detalhe do processo. E o livro inteiro ele fica querendo saber a respeito do processo. O livro inteiro ele pergunta, né, para os seus agentes, seus algozes, os guardas que o estavam prendendo, qual o motivo do processo, e ninguém falava com ele qual era o motivo do processo. Ninguém falava com ele porque ele estava sendo processado pelo Estado. É permitido a ele que ele saia, que ele trabalhe num banco. Esse livro foi escrito em 1915, foi publicado em 1925. E aí é permitido que ele saia nas ruas, que ele trabalhe normalmente, só que está um processo sobre as costas dele. Ele vive na sombra desse processo. Ele vive na sombra desse julgamento que está sendo sobre ele. Até que um dia ele acha que vai ver o juiz, eles o levam para o alto de uma pedreira, e aí ele acha que vai lá e vai encontrar com o juiz alguma coisa, e eles matam Joseph K. Enfiam-lhe uma faca no peito, torcem a faca duas vezes, e ele pensa, eu morro como um cão. É o último pensamento dele no livro, e fala, eu morro como um cão. O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com a gente? Nós estamos dentro de uma igreja, nós estamos num dia de domingo, um culto de domingo, seria o dia do Senhor, em que nós deveríamos falar sobre a palavra. Por que eu estou falando de Franz Kafka? Porque toda a humanidade sofre um processo do Estado, sofre um processo do reino. O Criador do universo, Deus move um processo contra a humanidade. O homem vive debaixo de uma condenação. E ninguém muitas vezes diz a ele qual é essa condenação. E a condenação se chama pecado. A alma que pecar essa, morrerá. Essa é a condenação que está sobre o lombo do homem. E o final da vida do ímpio, ele morre como um cão. A Bíblia fala que de fora ficam os cães. Então a vida sem Jesus, a morte sem Jesus é uma morte de cão. É uma morte de cachorro que nada se aproveita. Da pessoa sem Jesus não se aproveita nada. Não se aproveita, nem o berro se aproveita. Não dá para fazer nada. Quando... Vou fechar aqui que está virando a Bíblia ali. Não se aproveita nada do ímpio. E o destino dele onde é? O inferno. É um assunto muito pouco tratado dentro da igreja contemporânea. Alguns assuntos são muito pouco tratados, sobre o inferno, sobre o pecado. Mas aí você vem falar comigo, Deus amou o mundo. Nós vamos entrar em detalhes durante a pregação. Te convido a ficar de pé e abrir Romanos capítulo 8. Depois eu vou arranjar esse livro e vou deixar ali atrás para quem quiser ler. Vai estar ali atrás na biblioteca. Se quiser ler o processo. Se você tiver um smartphone, eu tenho ele. No meu celular eu tenho esse livro, O Processo, formato EPUB. Se quiser eu até te passo ele depois. Diz assim Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Glória a Deus. Senhor Jesus, abençoa-nos, ó Pai. Dê-nos, ó Pai, entendimento da Tua palavra, Deus amado, vindo de Ti e de Ti somente, ó Deus. Que todo entendimento humano, ó Pai, toda ideia humana, ó Pai, seja aniquilada pela Tua sabedoria. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar. Deixe sua Bíblia aberta em Romanos 8. Vai no 1 para mim, Sara. Eu gosto de falar esse detalhe, porque tem algumas Bíblias não constam esse pedaço aqui, ó. No Romanos 8:1. Qual Bíblia não tem? Deixa eu ver, dá um finalzinho. Romanos 8:1 não tem esse pedaço. Foi suprimido, foi tirado esse pedaço. Tirado nas traduções revisadas, porque senão não encaixa com a teologia atual, né? Não encaixa com a teologia atual. Se deixar isso aqui, porque só querem nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas a condição sine qua non, né, a condição sine qua non, sem a qual não, sine qua non, sem a qual não pode acontecer isso, eles gostam de tirar para que você só viva em vitória, né? Esqueça os compromissos de cristão. A condenação do homem, começada em Gênesis, assim que o homem é expulso do paraíso, assim que é proferida a sentença de morte contra o homem, a alma que pecar, essa morrerá, é uma sentença irrevogável da parte de Deus. Ai, pastor, que isso? Ela é irrevogável, a não ser que você pague o preço da morte. A não ser que você pague o preço da sua morte, da sua condenação, a alma que pecar. Quem aqui já pecou hoje? Quem pecou na última 1 hora, nas últimas 2 horas? Todos pecamos. Não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus. Todos nos fizemos de uma só vez devedores de Deus. Todos nós somos pecadores apesar de conhecermos a Cristo. Como nós conhecemos o pecado, sabemos o que é pecado. Nós sabemos, lutamos contra o pecado. O pecado habita em nossa... Onde habita o pecado? Carne, alma ou espírito?
habita na carne. O pecado habita na carne. A carne é muito mais do que o corpo feito, é muito mais do que esse corpo, apenas músculos, sangue. A carne é muito mais, é a junção dos sentimentos, é a junção das necessidades que o nosso corpo pede. A exasperação, os nossos instintos animais exagerados, dá a luz ao pecado. Os nossos instintos de sobrevivência, nossos instintos de, por exemplo, o instinto de aquisição que todo animal tem. Ele exagerado, a pessoa vai o quê? Vai roubar, vai furtar. O instinto de sobreviver, o instinto de caça, de se alimentar. Ele exagerado vai dar a luz a qual pecado? Maria, bebedices, e por aí vai. O instinto de autodefesa torna a pessoa violenta. Exagerado torna a pessoa violenta, assassina, homicida. Então, nós temos isso em nós, nós temos isso habita em nós. Deus não tira o pecado de nós. Não tira o pecado da nossa carne. Se tirar o pecado da nossa carne, nós teríamos um corpo glorificado. Mas quando nós vemos, então, lemos o texto de Romanos, em que a carne se faz escrava da lei. Então, se todo homem está debaixo da lei, a lei principal, quando fala lei, nós podemos lembrar dos 10 mandamentos normais, as leis morais, todas, mas a principal lei de que todo homem está sujeito é a alma que pecar. Acha essa para mim, esse texto. Essa morrerá. Romanos 6, 23. Está Romanos 6, 23 também? Ah, para mim, está Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é o salário, a paga. A retribuição do pecado é a morte. Então está debaixo dessa lei. A alma que pecar, essa morrerá. A carne está sobre isso. A carne, ela é eterna? Para onde vai a carne? Vai para o pó da terra, vai virar pó, vai desaparecer. Só que quem anda guiado pela carne, quem anda satisfazendo os seus instintos, quem não anda, quem anda satisfazendo o instinto básico do ser humano comum, do ser humano não transformado, do ser humano na sua mais baixa concepção, acaba vivendo em pecado. Numa sua mais baixa concepção, o homem é um animal. O homem, ele é um animal. Não, pastor, mas nós temos um homem inteligente, tem uma organização social. Formiga, cupim, também tem, e a abelha também tem organização social. Então, na verdade, o homem sem Jesus Cristo, ele é apenas pela graça comum que Deus dá a todos os homens de se organizarem, de amarem filhos, de amar alguém, é que dá ordem ao caos do humano. O caos humano, ele não tem ordem sem a graça de Deus. A graça comum que envolve toda a criação, que ordena a criação, que coloca tudo em seu devido lugar. A graça comum que impede do mar invadir a terra. A graça comum que segura os planetas em suas órbitas. A graça comum que segura os instintos do homem quando tem vontade de matar o outro, que ainda tem gente boa, mais ou menos boa, no mundo. Isso é a graça comum de Deus. Então tudo depende de Deus. Agora nós não estamos mais debaixo da graça comum, estamos debaixo da graça especial de Jesus Cristo. Tem dois tipos de graça. Tem a graça comum e a graça salvadora. Quem tem Jesus Cristo está debaixo da graça salvadora. Quem não tem Jesus está debaixo da graça comum, que é apenas necessária à sobrevivência da raça humana. Se Deus tira essa graça comum, nós teríamos vários Hitlers, nós teríamos vários maníacos do parque, nós teríamos muito mais assassinos, teríamos muito mais pedófilos, teríamos muito mais estupradores. A raça humana se converteria num caos total. O fato da mãe amar o seu filho é graça comum de Deus. De um homem amar uma mulher, graça comum de Deus. Todo tipo de amor provém de Deus. A carne não provê nenhum amor, a carne não produz amor. Lá nos frutos, nas obras da carne, não é citado amor. É citado na obra, no fruto do Espírito. Todo amor provém de Deus. Quando fala aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, está se referindo a todo o amor. Vamos lá então, João 3,16. Ezequiel 18:20. Põe para mim, Sara, Ezequiel 18:20 antes. This is a demonstration of Wirecast. Guarda na sua cabeça, Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. Essa é a lei que a humanidade está debaixo dela. Desde que foi expulsa do paraíso, a alma que pecar, essa morrerá.
Comer do fruto This da árvore is a do bem, do conhecimento do bem e do demonstration mal. of Wirecast. Quando Satanás fala com Eva, né? Você será como Deus. This is a O demonstration desejo of do homem de Wirecast. ser como Deus. O desejo de ser deuses. This is a Ser demonstration um Deus of do Wirecast. seu próprio mundo. O desejo até de criar um próprio Deus. O homem chega a ponto de não quer mais ser Deus, agora quer criar o seu próprio Deus. Eu acho que Deus é assim. Criam This is a deuses. demonstration Criam of verdadeiros Wirecast. Frankensteins. Criam deuses que tiram um pouco do Shiva, This tiram um is a pouco do São demonstration Sebastião, of tiram um pouco do outro Wirecast. e formam um Deus. Tira até um pouco do Santa Ceia dos Cavaleiros do Zodíaco. This is a demonstration Aquele Deus of guerreiro, né? Wirecast. Jesus vai com o diabo e lutando de espadinha. Isso existe no Cavaleiro do Zodíaco. Isso não This tem is a no Evangelho. demonstration of Isso não Wirecast. existe na palavra de Deus. Isso não existe, essa luta de bem e do mal, de This pau a is a pau. Não tem demonstration jeito. of É Wirecast. impossível. Deus é muito mais poderoso. O diabo é criatura. Nós This estudamos is a os demonstration atributos. of Vamos Wirecast. voltar naqueles estudos de atributos. Atributos de Deus, da igreja, do homem, do diabo. Vamos estudar tudo de novo. This is a demonstration É muito of bom relembrar. Wirecast. Então não existe isso. Então, hoje em dia, além de querer ser Deus, quer criar o seu próprio This Deus. is a Só que esse Deus que o homem cria não é eterno, né? Esse Deus que o homem cria, ele é sazonal, só dura This durante a is vida a daquele que o criou. demonstration of Depois aquele que o criou Wirecast. morre o Deus junto com ele. Então a alma que pecar essa morrerá, o filho não levará a iniquidade do This pai, nem is o a pai levará a iniquidade do demonstration filho. of Wirecast. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre This is a ele. demonstration of Guarda essa Wirecast. frase. A impiedade do ímpio cairá sobre quem? Sobre ele próprio. João 3,16. This Precisa is a abrir, não. demonstration Precisa of colocar, não, Wirecast. Sara. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que This deu o is a seu demonstration Filho of unigênito para que Wirecast. todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já estudamos isso. João This is a 3,16. demonstration of Wirecast. Porque Deus amou o... This Você tem que is a entender isso. demonstration Não of vamos abordar esse Wirecast. assunto ali agora. O mundo que está aqui é o mundo. This As is a coisas, o sistema demonstration humano, o of sistema de governo humano, Wirecast. não. O mundo é o cosmos. No grego original está This is a cosmos, demonstration of Wirecast. que é a criação. Deus amou a sua criação. This is Porque a viu Deus que demonstration era of Wirecast. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele This que nele is crê a não pereça, demonstration mas of tenha vida eterna. Porque a Wirecast. criação, o que Deus criou, ele não abriu This mão de is a sangue. demonstration of Wirecast. Agora, por quê? Aí quando você pega em João 3,36, que fala quem tem o This filho, quem is a tem a vida, demonstration mas of quem não tem o filho, Wirecast. sobre ele permanece a ira de Deus. João This is a 3,36. demonstration of Permanece. Wirecast. A ira permanece. This Permanece. is a demonstration of A Wirecast. impiedade do ímpio cairá sobre ele, porque a ira de Deus permanece This sobre is a ele. demonstration João of Wirecast. 3,36. Quem tem Jesus, quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, This is a e a ira de demonstration of Deus Wirecast. permanece sobre ele. Se permanece é porque já estava. É um estado. This is a Estou demonstration pegando um monte of de pontos para nós Wirecast. chegarmos num ponto só. Então nós temos Romanos capítulo 1. This is a demonstration of Nenhuma Wirecast. condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A justiça aqui. This is a Toda vez que você demonstration of fala de Wirecast. justiça na palavra, a maioria das vezes é a justiça de Deus, que é This is a o próprio demonstration of Wirecast. nós somos justos porque nós somos justificados. Justificados This por is a quem? demonstration Pela morte of de Jesus. Wirecast. Lembra que eu falei que a alma que pecar essa morrerá, então para você tem uma dívida de morte? This Dívida de is a sangue? demonstration Eu não of posso pagar porque o meu Wirecast. sangue não presta. O sangue de alguém que empresta para poder cobrir os seus pecados? This is a Quem te deu a vida? demonstration of Wirecast. Como você vai pagar uma dívida com uma dívida? Por exemplo, você me deve. Aí você me This pede, is a você me deve 100 reais. demonstration of Você me pede Wirecast. mais 100 reais, me paga os 100 reais e fala assim, te paguei. Como vai pagar uma This dívida is a para mim com meus próprios demonstration of recursos? Wirecast. Você me paga com meus próprios recursos. É impossível. Como eu posso pagar uma dívida de This is sangue a para Deus se foi o próprio Deus que me deu a vida? Wirecast. Então, se eu der o meu sangue para ele, eu estou apenas devolvendo. Não estou pagando nada, eu continuo em dívida com ele. This Mas is nós a temos Jesus Cristo, demonstration o of justo, Wirecast. que morre na cruz e paga a nossa dívida. Como está lá em Colossenses, ele pagou This a is nossa a dívida, está demonstration cravada na of cruz. Wirecast. Toda a dívida que era contra nós, o escrito de dívida que era contra nós, ele cravou This na cruz. is a Então está cravada a cruz da demonstration dívida of que era contra Wirecast. nós. Então por isso nós somos justificados. Nós chegamos diante de Deus, apesar de This termos is a um longo demonstration currículo de of vida errada, Wirecast. um longo currículo de pecado,
que Deus faz? Ele ignora isso? Não, ele não ignora. Ele perdoa porque agora está justificado pelo sangue de Cristo. Porque nós cremos em Jesus Cristo. Porque todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida. Aí nós caímos em Romanos 1. Não há condenação então para nós. Para que vivemos em Cristo Jesus, que não andamos segundo a carne, não andamos no sentido de sermos comandados, mas com a finalidade de pecar. Nós estamos agora no mundo com a finalidade principal, finalidade de dar glória a Deus e vivermos na nossa vida. A nossa vida nós não estamos procurando pecado, nós não estamos procurando adultério, não estamos procurando droga, álcool, violência, não procuramos isso. Não procuramos, não é porque nós somos muito bons, não. É porque agora nós somos a nata do mundo, não. É porque o Espírito de Cristo habita em nós, como diz o Romano na frente. Vocês não fazem isso porque vocês estão livres da lei, porque o Espírito de Cristo habita em vocês. Não é porque vocês têm força, ou são os bonitões, ou se não são os melhores, não. É porque graças à misericórdia de Deus, que deu a vocês o Espírito Santo, para que vocês lutem contra o pecado e não sejam mais escravos da lei. Então quando fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, já não andam mais segundo as propensas, segundo o pendor da carne, segundo o desejo da carne, o desejo carnal. Nós renegamos o desejo carnal, porque o fruto do Espírito é totalmente contrário à obra da carne. Se você andar pela obra da carne e se diz cristão, Paulo fala, então olha para você, se é que o Espírito de Deus habita em você. Paulo alerta isso. Se você continua andando e você acha, quando andando na carne, e acha que é cristão, examine-se para ver se você tem mesmo o Espírito Santo. O Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, a manifestação da graça de Deus, não são as manifestações, aquelas manifestações exageradas na igreja. Uma maior manifestação do Espírito Santo na igreja é o arrependimento dos pecados. É a obra do novo nascimento. Essa é a maior obra do Espírito Santo. Não é uma manifestação tanto exterior, mas mais interior. É uma manifestação duríssima dentro de você e que dói. E que dinamicamente ele faz essa obra. Ele faz essa obra sem pedir a sua permissão. Faz essa obra sem pedir licença para você, porque essa é a obra dele. Convencer você da justiça, do pecado e do juízo. Porque tem uma corrente teológica que fala que o Espírito está sujeito ao profeta, então o Espírito Santo, para agir em você, tem que pedir permissão para você. Coitado de mim! Coitado, então seria terrivelmente um homem mal-sucedido, não seria um cristão mal-sucedido, se o Espírito Santo para trabalhar em mim precisasse da minha autorização. Eu nunca o autorizaria, porque enganoso é o coração do homem mais do que todas as outras coisas. Se ele precisasse da autorização para trabalhar em sua vida, ele nunca iria trabalhar, porque você não o autorizaria. Porque você não queria deixar as suas práticas, os seus pensamentos. Porque a carne fala forte, a carne fala alto. A carne você confunde com a sua identidade. Você acha que é você. Quando você se converte, você vê que não é você. Já não faz parte de você. Você é um escravo, você é um espírito livre, um espírito nascido de novo. Como João fala, como Jesus falou com Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Você é um espírito renascido, um homem nascido de novo. Agora você já matou o velho homem. Você tem agora um homem novo em você, uma pessoa nova, mas ainda habita na carne pecaminosa, que é sujeita ao pecado. Por isso essa luta terrível que Paulo descreve muito bem em Romanos 7. O que o bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem que sou. Esse conflito, ele não acaba. Esse conflito é só a sepultura que o cala. Esse conflito é só a sepultura que sela esse conflito. Você pode estar com 97 anos num leito de morte, você vai pensar bobagem. Você vai pensar mal dos outros. Você vai continuar sendo você. Mas a graça de Deus vai estar junto com você. A misericórdia de Deus vai estar junto com você, porque você tem consciência do pecado. Quem lembra aqui, antes de andar com Cristo, antes de ouvir o Evangelho, você tinha discernimento que era pecado? Você sabia que estava errado, porque a sociedade às vezes reprovava a sua prática. A sociedade reprova certas práticas. Mas nós nos sentíamos bem quando fazíamos.
This is a demonstration of Apesar Wirecast. da sociedade tolerar os bares abertos, quando vê um bêbado na rua This is e a o cachorro lambendo a boca demonstration dele, o que of fala? Wirecast. Aí, ó, um cachaceiro. Mas ninguém impede This do is bar a estar aberto. demonstration of Wirecast. Não tem limite para um bar ficar aberto. Quando um rapaz, This is a esses caras que demonstration gostam de of andar com o carro Wirecast. igual o jipe do exército, né? Cheio de homem. Bate lá na raja, Gabaglia, lá na raja. This is a Mata demonstration os of 5. Wirecast. Quando vai ver, tem latinha de álcool, tem latinha de cerveja, tem não sei o que, tudo dentro da... Tem garrafa This de is a vodka, demonstration né? of Selvagem. Wirecast. O que mais? Tudo dentro do carro. A sociedade fala, olha, eles This estavam is a bebendo. demonstration of Wirecast. Mas ninguém proíbe o supermercado de vender para menor. A lei existe. Mas você pode chegar no extra, This is a sexta-feira à noite, demonstration sábado à of noite no extra. Wirecast. Menor comprando bebida, normalmente. A sociedade é This hipócrita. is a demonstration Porque a of sociedade, ela Wirecast. gosta do pecado. This is a A droga, demonstration of todo mundo fala, a Wirecast. droga é um mal. Droga é isso, é aquilo, é aquilo. Mas há um poder paralelo This que is a apoia todo esse demonstration comércio de of drogas. Wirecast. Incentiva o pecado. Porque tem que This is a satisfazer, tem que ter as demonstration válvulas de of escape. Wirecast. As casas de tolerância. This Ninguém is a fecha a demonstration rua of do Arco-Cruz. Wirecast. A Paquequer, o Bonfim. Mas não, This aquilo is a não, misericórdia. demonstration of Misericórdia, porque Wirecast. muito não fala isso. Não, pelo amor de Deus, os caras vão lá. Mas ninguém This is a impede. demonstration of Pode pegar o melhor Wirecast. político mais moralista que existe. Nada disso que eu falei ele vai This querer is a impedir. demonstration Algum of político já se Wirecast. levantou contra o tráfico de drogas? Fala comigo, alguém. This is a Algum demonstration pastor of evangélico, Wirecast. algum senador evangélico já proferiu algo sobre o tráfico de drogas, contra o tráfico de drogas? This is a demonstration of Wirecast. Já pôs lei de fechar bar 10 horas, igual em Diadema, This São Paulo? is a demonstration of Wirecast. Ninguém. Porque a sociedade precisa This is disso a demonstration of para abafar suas Wirecast. loucuras. A sociedade precisa disso para abafar This suas is a loucuras. demonstration of Wirecast. Porque o mundo necessita disso. O mundo precisa disso. This is a demonstration Ele of jaz no Wirecast. maligno. Boa. Esse versículo fala assim, ó, o mundo, This lembra? O is a mundo jaz demonstration of no maligno. Wirecast. Ai, para aí. Deus amou o mundo, mas o mundo jaz no maligno? Nesse texto, This is a o mundo que está nesse demonstration of texto, Wirecast. ele é outra palavra. É. Quem gosta de julgar aí, ó. This is a demonstration Kratos. of Wirecast. Kratos é domínio humano, governo humano. O governo, This o modus is a operandi, demonstration of o modus Wirecast. vivendi, o modo do homem ser, o modo do homem agir, jaz no This is a maligno. A demonstration palavra of jaz, o que Wirecast. é? Aqui jaz fulano, aqui descansa fulano. Então o mundo This is a descansa, demonstration acha of prazer Wirecast. no maligno. O que Jesus falou? Eles não vêm para a luz para que as This suas obras não is a sejam demonstration manifestas. of Wirecast. não sejam manifestas. Então, This esse mundo, is a João 3,16, é demonstration o of mundo de... Wirecast. Esse é 1 João, né? 1 João, This is a demonstration of 1 Wirecast. João, sei qual. Então, tem duas diferenças. Nós vivemos, Deus This amou o is a mundo, demonstration of quando nós Wirecast. aqui, vamos lá em Romanos, vou até achar aqui, ó. Romanos 8, This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration Vamos lá, a partir of do 11. Wirecast. pode fechar isso para mim, Sandra? Pode fechar isso. This is a demonstration of Wirecast. 8:11. Se o espírito This daquele is a que dos mortos demonstration ressuscitou of a Jesus Wirecast. habita em vós. Epa, qual que é o espírito que ressuscitou Jesus dos mortos? This is a Opa, o Espírito demonstration Santo, of o próprio Espírito de Wirecast. Cristo. Então ele fala, se o espírito que ressuscitou Jesus Cristo This is de a dentro dos demonstration mortos of habita em Wirecast. vocês. Ponto. Qual a obra que ele fez em Jesus? Ele fez a obra da This is a santificação de Jesus? demonstration of Wirecast. Ele convenceu Jesus do justiça, do pecado e do juízo? This is a demonstration of Wirecast. Então a obra do próprio Espírito, lembra que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então This is a demonstration of Wirecast. Dinamis, o próprio poder que ressuscita Jesus, Paulo afirma que habita em This nós. is a demonstration of Qual que é a função? Wirecast. Então, peraí, ele tem o poder de ressurreição. Aí, This is a demonstration of alguns pregadores Wirecast. pegam esse pedaço aqui e falam assim, ó,
Ah, viu, o poder de ressurreição está em This is a você. Deus vai demonstration of ressuscitar os seus Wirecast. sonhos. Não, não é isso não. Tem nada a ver isso. Colossenses capítulo 2. This is a Antes demonstration of vós Wirecast. estáveis mortos em vossos delitos e mas This is a ele vos demonstration of Wirecast. vivificou. Antes de conhecer a Cristo, nós andávamos mortos, This is a demonstration como of Joseph K, debaixo da Wirecast. condenação. Porque a alma que pecar, essa morrerá, já estava morta. Em This is Colossenses a fala, demonstration então of ele me Wirecast. ressuscitou, me trouxe vida. Então quando ele vem em mim, ele faz a mesma This obra que is fez a em Cristo. demonstration Me of trouxe Wirecast. vida, me fez nascer de novo. Me deu um novo nascimento. Deixa eu conferir se é Colossenses This 2:1. is a demonstration of Wirecast. Não. This is a demonstration of Wirecast. Espera aí. This is a demonstration of Wirecast. Eu confundi com 3:1. Agora está em Cristo, pode ressuscitar o pecado. This is a Não, é demonstration of Filipenses 2:1. Wirecast. Vou achar. This is a demonstration of Wirecast. Cartas Efésios. This is a demonstration of Wirecast. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando This vós is a mortos demonstration em of ofensas e... Wirecast. Quem estava morto em ofensas e pecado? Nós. O mundo já This no maligno. is a Nós fazemos parte do demonstration of mundo que jazia no Wirecast. maligno. Mas de repente, agora presta atenção nisso aqui. This is a Fazemos parte do demonstration mundo of que está lá, que o Wirecast. mundo jaz no... Nós fazíamos parte desse mundo. Jazia no maligno, achamos This prazer is a no maligno. demonstration De of repente, Wirecast. cumpre-se em nós Efésios 2:1. Ele nos vivifica, nós que This estávamos is a mortos em delitos e... demonstration of Wirecast. Por que mortos em pecado? A alma que pecar essa, morrerá. This Então is a andávamos mortos em demonstration of pecado, não estava nem aí. Wirecast. Não estava nem aí. Está morto. Nós vemos This is a cadáveres. demonstration Quando o of cego Wirecast. limpa o olho dele, e agora que você vê? Vejo homens como árvores e os vejo andando. Não tínhamos This is a discernimento. demonstration of Não Wirecast. tínhamos discernimento nenhum. Folgávamos com o pecado. This Achávamos is a excelente a demonstration vida. of Wirecast. A vida é excelente. Não tem condenação. É uma vida confortável, a This vida is do a ateu, por exemplo. demonstration of O Wirecast. ateu, ele escolhe ser ateu porque é mais fácil não obedecer à autoridade. This É igual is a muito mais fácil demonstration of um Wirecast. menino de 15, 16 anos, adolescente, ignorar a autoridade This do pai e is da a mãe. demonstration of Wirecast. O pai fala, entra no ouvido e sai no outro. É muito mais confortável viver assim do que ouvir o pai e a mãe. This is a Né, Maísa? Mas então, pai, demonstration eu sou of pai. Wirecast. O irmão Demir é pai. Jair é pai. O irmão que esqueceu seu nome ali atrás é pai. This is a Nós sabemos que demonstration o of filho, se ele Wirecast. viver nos ignorando, para nós, beleza. Só que ele vai dar com os burros na água. This is a demonstration of Wirecast. E vivificar, estando vós mortos sem esse pecado, de repente ele vem, nos vivifica, This is a nos dá vida, demonstration e nós of somos Wirecast. transportados para João 3,16. Deus amou o mundo. Por quê? This Lá em is a João capítulo 1 e demonstration of Romanos 8, Wirecast. eu não deixei de olhar, Romanos 8, nós vamos continuar daqui. O Espírito This daquele que is a ressuscitou a Jesus habita em demonstration nós, of então agora já Wirecast. vivifiquei, já sou vivo. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso This corpo is a demonstration mortal. of Nos tirará então Wirecast. do meio da condenação do pecado, nos trará para a vida, pelo seu Espírito This que vós is a demonstration habita. of De maneira, Wirecast. irmãos, que somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Então essa vida aqui não This is a pertence mais à carne. demonstration of Não foi Wirecast. porque minha carne foi formada que eu estou vivo. Estou vivo porque Deus me deu sopro de vida. Porque se viver This segundo is a a carne, demonstration morrereis. of Se nós Wirecast. estivéssemos no meio do crasso, vivendo segundo o nosso próprio governo, nós This morreremos. is a Mas se demonstration of fomos transformados Wirecast. fomos transportados para a criação, transportados para o reino do Filho do seu amor, This is isso a é para a criação de demonstration of Deus. Wirecast. Então vivemos pelo Espírito. O que acontece com a gente? This Vivereis, is a demonstration of porque Wirecast. todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. João capítulo This 1, is a verso 13. demonstration of Todos Wirecast. quanto receberam a Jesus Cristo foram feitos filhos de Deus, a saber, os que creem This no is a seu demonstration nome, que nos of retorna de novo. Wirecast. João 3,16, todo mundo que crê em Jesus faz parte agora da criação de This is Deus. a demonstration Guarda of isso, da criação de Wirecast. Deus. Então agora nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos. Não somos apenas, não fazemos This apenas is a parte desse demonstration grande of bolo Wirecast. da humanidade. Agora cá no João, no mesmo Romanos, This is a demonstration of Wirecast. mesmo Romano, 18, 19, This is a 8, 19. demonstration of Wirecast. Porque a ardente expectação da criatura
espera a manifestação dos filhos de Deus, of Wirecast. porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até... Pode apagar para você botar o texto, mas não, filho. This is a demonstration of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Nós temos algumas correntes teológicas que falam que esse versículo aqui, olha a construção que eles fazem por causa desse versículo aqui. A construção que eles fazem é que, olha, o mundo espera a manifestação da igreja na terra, os filhos de Deus. Então espera, a igreja vai dominar o mundo. Quem escreveu falar isso? Vai transformar o mundo. A igreja vai transformar tudo. Nós teremos o governo, os 7 montes, as 7 artes, e papapá, pororô, e vai falando como... Teremos um presidente, como se o Brasil já teve 2 presidentes evangélicos. Geisel era evangélico. Um dos melhores presidentes que esse país já teve. Mas não tem nada a ver com o mundo espiritual. Isso é governo humano. Tem nada a ver com o mundo espiritual. Não é porque tem um presidente lá agora, vão botar lá o Magno Malta. Espiritualmente não quer dizer nada. Porque é governo humano. Humano. Pode decretar, rapaz, de botar uma Bíblia dentro da sala de aula. Toda sala de aula tem uma Bíblia. Pode decretar de toda a repartição pública tem uma cruz e uma Bíblia aberta. Não vai mudar nada. Nada vai mudar. Estados Unidos da América sempre teve isso. Foi proibido há 20 anos atrás. Mudou alguma coisa naquele país? Nada. O pior evangelho vem de lá. O pior evangelho vem de lá. Os piores costumes vêm de lá. E aí? O que muda é ler a palavra. O que muda é curvar o coração primeiro. Isso é que muda. Ah, pastor, você viu? Estão proibindo de colocar a cruz, não sei o quê. É bom que assim deixe de ser enganado. Que o homem toma consciência que ele está sem Deus. Estão proibindo a Bíblia na escola. Que eles vão proibir? Não lê mesmo. Fica no Salmo 91. Tudo amarelado. O que eles gostam de ler é Salmo. Gostam de ler Salmo, porque o Salmo é poderoso, igual um amuleto. É igual esses negócios, esses amuletos aí, desse negócio. Envelope do livramento, não sei o que, e tudo no bolso. Igualzinho, amuleto. E o coração vazio de Deus. O bolso cheio de envelope e o coração vazio de Deus. A cabeça cheia de votos, mas o coração vazio de Deus. A vida cheia de campanha, mas o coração vazio de Deus. O conhecimento bíblico é isso. É Salmo 23, ainda se cita errado. Se o Senhor Jesus for o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Um rapaz falou comigo, não, porque está escrito, o Senhor Jesus é meu pastor. Eu falei, não, está escrito na Bíblia não, meu amigo. Não torce a Bíblia não. Está escrito, o Senhor é o meu pastor. Mas pode ser. Eu falei, não pode ser não. Você tem que recitar igual está escrito. Senão você vai virar Satanás. Satanás falou assim, não foi assim que Deus disse. E acrescentou 3 palavras. O que Deus falou. E aí? Eles falam que a igreja vai dominar a terra. Vai transformar o mundo. Vai ganhar. Para Cristo. Mais ainda. Aí Cristo vai vir do céu e vai reinar aqui. Vai reinar aqui. Espera aí. Cadê o reino? Cadê a Nova Jerusalém? Cadê a cidade santa? Cadê as portas que vão se abrir para entrar? Cadê essas portas que são a pérola? Cadê a pedrinha branca que eu vou receber? Cadê isso tudo? Eles engolem tudo nesse versículo aqui. Espera uma manifestação. A igreja vai andar pelas ruas. Aí eles fazem marchas. Aí eles jogam óleo, jogam vinho, jogam sal. Só não joga Bíblia. Porque isso acaba com o domínio.
Isso eles não falam. This is a demonstration of Aí, por causa Wirecast. desse versículo, eles criam toda essa teoria, né, que você This vê is a esses caras demonstration proclamando of para tudo quanto é Wirecast. lado. E aí começa lá o Rio do Leão, que tem o rio que sai lá dos This Estados is a Unidos, pela demonstration cordilheira, of pelas montanhas Wirecast. rochosas, desce pela cordilheira dos Andes e vem até e deságua lá em Foz do Iguaçu. This is a O Rio do demonstration Leão, a of glória de Deus que Wirecast. vem nas Américas. Ela ajuda aí, né? This is a Deixa demonstration fluir o of Rio do Wirecast. Leão. Que isso? Misericórdia. This is Deixa a fluir o rio da demonstration meu of rio. Wirecast. Jesus falou assim, aquele que crê em mim, conforme diz as Escrituras, conforme está escrito aqui, This is a dele fluirão rios de demonstration água of viva. Mas tem Wirecast. que ser igual a palavra fala. Não tem que ser igual eu quero saber, eu quero achar, não. É igual a This palavra is a fala. demonstration of Então quando fala Wirecast. aqui, ó, a expectação da criatura espera a manifestação do Filho de Deus. This is a Toda a criação criação of que Deus amou, João Wirecast. 3,16, está esperando a hora disso tudo aqui ser This is a derrubado, de ser demonstration acabado, of e nós Wirecast. saímos dessa escravidão do pecado. A ardente expectativa da criação This que is fala, a eles imaginam só os demonstration of animais. Wirecast. Eles falam assim, a África toda geme, os animaizinhos, os leões bramam. This Não, a ardente is a expectativa é demonstration todo of Wirecast. o universo. Espera acabar a lei do This pecado. is a demonstration of Espera que Wirecast. só haja filhos de Deus. Que todo mundo que não é filho This de is a Deus tenha o seu demonstration of destino. Wirecast. E sobre apenas filhos de Deus. Isso This que é a ardente is a expectativa que demonstration Paulo of fala. Wirecast. Lembra que Paulo foi elevado aos céus e lá ouviu coisas This que não is é a lícito ao homem demonstration of falar. Wirecast. Ele dá uma pincelada nisso, ó. A ardente expectação da criatura espera a This manifestação is a do Filho de Deus. demonstration of Porque a Wirecast. criação ficou sujeita à vaidade. Ponto. A criação de Deus This lá is a não foi só o Éden. demonstration of Wirecast. Não. Deus criou os luminares. This is a Criou a lua demonstration para of governar. Wirecast. E o sol para governar. Está falando da criação do universo. Todo o This universo é is a criação de Deus. demonstration Então of ele fala assim, ó, Wirecast. toda a criação está sujeita. This Ao is pecado, a à lei do demonstration pecado. of Wirecast. Por quê? Se nós estivéssemos restritos apenas ao planeta Terra, This quando o is a homem fosse à Lua, ele demonstration estaria of livre do pecado. Wirecast. Não, estou livre do pecado, estou na Lua. This is a demonstration Ah, of não, aí Wirecast. Marte, vamos para Marte agora, lá vamos estar livre do pecado. Não, a condenação está sobre This is a toda a demonstration criação, of Wirecast. todo o universo, os limites das galáxias. Eu This gosto de is assistir a aquele demonstration programa of Cosmos Wirecast. com aquele cara, como é que chama? Como é que chama? Eu gosto This de is a Cosmos, vai demonstration mostrando o of universo. Wirecast. E eu penso assim, a justiça e a glória de Deus chega até os confins do This is universo. a Porque a demonstration justiça of inclui a condenação humana. Wirecast. E o amor de Deus está sobre todo o universo. Porque se eu sair daqui, se eu This pegar uma is a nave na velocidade da luz demonstration e of viajar, eu continuo sendo filho de Deus. Porque a glória dele se estende até os confins do This is universo. a demonstration Eu of continuo Wirecast. crendo em Deus. Se eu ficar sem ver os seres humanos durante anos, This eu is a continuo crendo em demonstration Deus. of Porque não Wirecast. depende do que está dentro de mim. Dos sentidos, não This depende is dos a sentidos, demonstration da of audição, do Wirecast. olfato, do paladar. Já contei aqui várias vezes a história da Ellen Keller. This is a demonstration surda, of muda. Wirecast. Quando conseguiram comunicar com ela por meio de sinais na mão e This falaram com ela is a de Deus, demonstration ela falou of assim, eu já Wirecast. conhecia, só queria saber o nome dele. Ele já o conhecia há muito tempo. This Agora, is a por pouco tempo, demonstration o cara of ficou em coma. Wirecast. Quantos anos, gente? Me lembra aí. Ele ficou em coma, foi declarado morte, This uma is a morte demonstration cerebral, of iam desligar o Wirecast. aparelho, aí não desligaram o aparelho, aí ele ficou indo em coma This 20 is a anos, em demonstration casa, of foi na Inglaterra, é Wirecast. isso. Quando ele, aí de repente ele acorda, ele volta a si, e fala que nesses 20 anos a This única is a companhia dele era demonstration of Deus. Wirecast. Então não depende de sentidos. Não depende de This sentidos, is a depende, demonstration como of Romanos Wirecast. 9, não daquele que corre, mas do Espírito de Deus. This is a Não depende demonstration do quanto of eu corro atrás, Wirecast. depende de quanto ele corre atrás de mim. Vamos lá. This is a demonstration Porque a of criação ficou Wirecast. sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que, presta This atenção, is a por causa demonstration do of que a Wirecast. sujeitou. Não está escrito aqui de quem a sujeitou. É do This motivo, is a demonstration causa ou of circunstância. Wirecast. O que sujeitou a criação debaixo da ira? O pecado. This is a demonstration Ela of geme Wirecast. até acabar o jugo do pecado. Não tem nada a ver com
com domínio terreno. Nós esperamos novos céus e nova, nos quais habita a justiça. Segunda Pedro, os céus e a terra que hoje existem estão entesourados para fogo. E ele ouviu, os elementos abrasados se desfarão com estrepitoso estrondo. Pedro viu isso. Como que eu vou falar que a igreja vai reinar sobre a terra? Nunca, meu amigo. Acho que Deus está preocupado com a terra, ele tem um universo. Vou te falar, eu gosto de Jeová. Na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão. Aqui agora dá para entender. Da servidão de quê? Da corrupção. O que é a corrupção? Pecado. Toda a criação se liberta do pecado para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Qual que é a liberdade da glória dos filhos de Deus? Onde nós alcançaremos alguma glória? Onde nós alcançaremos alguma glória? No reino, na eternidade. Experimentaremos a glória de Deus. Experimentaremos a vida eterna. Teremos um corpo glorificado. Glória não pelo nosso próprio mérito, mas porque Ele assim o propôs. Não foi porque eu fiz alguma coisa. Muito pelo contrário, eu reconheço que eu não sou digno. Não sou digno de entrar na cidade santa. Eu não sou digno. Mas a graça dele faz isso comigo. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda a criação geme. Por que ela geme? Porque foi movida uma ação não apenas contra o homem, mas contra toda a criação de Deus. A queda do homem não leva apenas o homem consigo, mas leva toda a criação debaixo da corrupção, debaixo da maldição. Por isso essa expectativa, por isso que toda a criação espera algo, porque o processo contra a criação está rolando. E o homem é o principal alvo. Algum planeta vai para o inferno? Quem vai para o inferno? Quem causou a corrupção? Ser humano. Quem abriu a brecha para a corrupção? Foi Satanás. Foi o diabo que fez isso. Pergunta: Satanás, quando tenta Eva, estava dentro de Eva ou fora de Eva? Como que foi o diabo? Ele estava fora. Não estava possessa. Deus fala com Caim: o pecado jaz à tua porta. Cabe a Satanás? Cabe então dominar os demônios? Não. O pecado jaz à sua porta. Cabe a você dominar. Agora eu te pergunto: antes de Efésios 2:1 em você, quando você estava morto por delito e pecado, você tinha força para dominar o seu pecado? Você tinha força para dominar o seu pecado? Sem você pensar que fumar cigarro é pecado, porque quando a pessoa para de fumar, acha que eu converti, parei de fumar. Mas não parou de mentir. Eu converti, eu parei de beber, mas continuo com 3 famílias. Agora eu sou filho de Deus, porque eu já não bebo, nem fumo, nem uso mais drogas. Mas continuo praticando a homossexualidade. Agora eu converti, eu consigo ser fiel no dízimo e oferta, mas não larga a amante. Faz igual a prostituta de Provérbios: já paguei os meus votos com Deus. Já preparei a cama para você, meu amante. Vamos embora. E meus votos com Deus eu já fiz. Minha parte com Deus eu já cumpri. E o que a prostituta de Provérbios fala? A adúltera de Provérbios: meu marido viajou, levou muito dinheiro, vai demorar, então vamos aproveitar esses dias, porque com Deus já estou aqui. Está lá em Provérbios, é a prática de hoje. Não, já dei meu dízimo. Tem problema nenhum agora arrumar um cacho. Aí Deuteronômio 10:17 nele: eu sou o Senhor dos senhores, Rei dos reis, não faço acepção de pessoas e não aceito suborno. E aí, o que você faz com Deuteronômio 10:17? Hebreus: se você experimenta da graça e peca contumazmente, não resta para você nenhum perdão, a não ser uma ardente expectativa de fogo do inferno. Continuar. This is a demonstration of Wirecast. Porque sabemos que toda a criação geme juntamente com dor de parto até agora. É tudo junto.
Eu acho lindo This is a aquele demonstration of negócio. Wirecast. This is Não, a essa é a demonstration of pregação do Wirecast. Jonathan Edwards, 1532. Jonathan Edwards pregou isso. Ele pregou que This is a demonstration a of terra, ela Wirecast. produz o alimento para o homem com raiva. Ela produz a força. Porque a causa dela This ser is a amaldiçoada, ela produzir demonstration of espinhos e cardos, Wirecast. a causa é o homem. Então, quando ela dá o fruto, ela dá obrigado. This is a Ela não demonstration dá of de bel Wirecast. prazer, porque no Éden, interessante, no Éden, o homem não precisava plantar. This is a A terra se demonstration of nascia Wirecast. espontaneamente. As árvores davam espontaneamente. Agora, a maldição This que is a Deus dá é, demonstration você of vai o quê? Wirecast. Lavrar a terra para ela produzir. Porque ela não vai produzir sozinha This mais. is a demonstration Você vai of ter que forçar ela Wirecast. agora. Porque antigamente ela dava sozinha, agora você vai ter que forçar ela a dar. This is a Vai ter que derramar o demonstration suor, of não tinha suado. Wirecast. Vai ter que derramar o suor agora, vai ter que regar a terra com seu suor. Aí ela vai produzir para você. This is a demonstration É of difícil, né? Wirecast. Até hoje é assim. This is a O que demonstration tem de of homem na barriga de Wirecast. hipopótamo, de crocodilo e onça. This tem de is homem a na barriga de demonstration formiga, of Wirecast. A Bíblia fala que quando o ímpio é muito ímpio, This os is a vermes da terra demonstration o of devoram Wirecast. gostosamente. Isaías, quando o ímpio morre, os vermes da This terra, is a opa, demonstration hoje tem of comida para nós. Wirecast. Certo? É Isaías. Os vermes da terra te devoram gostosamente. This is a demonstration Enchia a of boca, enchia a boca. Wirecast. Vamos lá. Toda a criação geme está This juntamente is com a dores de parto até demonstration agora, of e não só ela, Wirecast. mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, This também is a demonstration gememos of em nós Wirecast. mesmos. O que tem de crente, você vai conversar com ele sobre Bíblia, sobre Evangelho. This is a E demonstration você of acaba caindo no Wirecast. assunto escatologia. E você fala sobre as dores, fala sobre This a is a tribulação, demonstration of sobre a volta de Wirecast. Cristo. Não, Jesus pode voltar aqui não. Eu tenho que fazer muita coisa ainda. Relacionada This is aqui. a demonstration of Wirecast. Nós gememos. Nós gememos. Eu vi uma This foto essa is a semana agora demonstration of sobre Wirecast. sobre os loucos por Jesus, né? This is a Aí uma demonstration fileira de of camarada deitado no Wirecast. chão, mulher deitada no chão, cheirando a Bíblia. Os loucos por Jesus, os loucos This para is a Jesus no Brasil. demonstration of Ficava lá. Wirecast. Agora os loucos para Jesus no Iraque, todos deitados com a faca cortando o pescoço deles. This is a demonstration of Quem é mais louco que Wirecast. Jesus? Quem faz essa palhaçada de cheirar a Bíblia? Porque conhecer não conhece não. This is a demonstration of É Wirecast. absurdo isso. Absurdo. Então nós gememos, nós cansados This is a de ver demonstration tanta of palhaçada, Wirecast. cansado de ver tanta coisa. Meu amigo, se Jesus voltasse amanhã, This is a demonstration of se voltasse Wirecast. essa noite, para mim não faria diferença. Lógico que eu tenho sonhos, tenho This is a projetos, demonstration of mas meus projetos são Wirecast. terrenos. Você tem algum outro? Você tem algum? This is a demonstration of Você tem algum Wirecast. projeto que é eterno aí com você? Vou construir uma casa no céu, vou This ter is a filhos no céu. Tem algum? demonstration of Os Wirecast. planos que nós temos são planos terrenos. Planos terrenos, eu quero uma casa, eu quero This is a acabar demonstration of meu Wirecast. curso, minha faculdade. São planos terrenos. Agora, se vier amanhã, meu amigo, isso aí vira lixo. This is É a lixo diante da demonstration of eternidade. Wirecast. Não tem nada de lixo. Mas não pode vir não. Tem muita coisa aí. Eu tenho This que is a comprar a minha demonstration of Tucson. Wirecast. Então abraça a Tucson, meu amigo. Abraça, Jesus viesse, abraça a Tucson e fala, This is leva a ela, demonstration Jesus. of Wirecast. Leva também. Né? E fica por aí. Né? This is a demonstration of Wirecast. Então nós gememos em nós mesmos esperando a adoção, This a is saber, a a demonstration redenção of do Wirecast. nosso corpo. Ponto. Fala aqui redenção da nossa carne, This is a demonstration of do Wirecast. corpo espiritual, do corpo glorificado. Carne e sangue This não is a entram no reino. demonstration of Wirecast. Estamos falando do corpo aqui, é você, é o que você é, a sua This is persona, a a sua identidade, demonstration o seu of id, Wirecast. o seu ID, né? ID, o seu ID, o que você é. This Você acha que is a você vai chegar no demonstration céu e of vai esquecer tudo que Wirecast. aconteceu aqui? Tem muitos teólogos que podem falar isso. Chega lá, This você não vai is a lembrar nada, porque ele demonstration vai of enxugar de você toda Wirecast. lágrima. Não, você vai lembrar exatamente que país você viveu, onde você viveu, o que você fez. This is a demonstration of Ezequiel fala, eu Wirecast. trarei à sua mente os pecados que você fez, para que você sinta vergonha de você mesmo. E This fala, não is sou a digno de demonstration of Wirecast. Deus não é Deus cerebral.
Deus é Deus de criaturas This inteligentes, is a dotadas de demonstration of intelecto. Wirecast. Deus não é Deus de boi, de cachorro, de porco. Deus é Deus de homem. Foi This dotado de is a inteligência, a coroa da demonstration of criação. Wirecast. Ele não vai apagar a sua mente. Só que lá é outro sentimento. Todo This sentimento is a relativo à carne vai demonstration acabar. of Ah, Wirecast. fulano, coitado, gostava tanto dele, ele não foi salvo, foi pro inferno. O seu sentimento vai ser assim: This eu is a estou aqui pela demonstration graça of infinita de Deus, eu não Wirecast. sou merecedor. Fulano foi lançado ao inferno e pela ira de Deus. Louvado é o This is nome a do Senhor pela demonstration of justiça que ele Wirecast. executou na vida dele. O sentimento é totalmente diferente. This is a demonstration É o of aleluia. Wirecast. Aleluia, é o aleluia de Handel. Aleluia de Handel, aquela música. Aleluia, This is a aleluia. demonstration of Nosso Wirecast. Senhor onipotente. Canta essa música quando todas as pessoas, This os is satanás, a os demônios, as demonstration pessoas, of Wirecast. os ímpios são lançados no inferno. Na ópera original, canta-se essa música quando as pessoas são This lançadas no is a inferno. demonstration of Wirecast. E esse é o poder soberano de Cristo, lançando as pessoas no inferno. This E as is a pessoas cantam essa música, demonstration of Wirecast. na hora do ápice, na hora que está jogando no inferno, pum, aí tem um fogo explode. This is a demonstration of Wirecast. Handel já sabia disso. Handel, quando escreve a ópera, já sabia disso. This is a Nós daremos glória a demonstration Deus of pela justiça que está sendo Wirecast. executada. Esperamos a redenção, a adoção, a redenção do This nosso is a corpo. demonstration of Porque Wirecast. em esperança nós somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é This is a esperança. demonstration Porque, of Wirecast. porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, This com is a paciência o esperamos. demonstration of Ponto. Wirecast. Hebreus capítulo 11. Se nós, This is a na esperança do que demonstration nós of não, Wirecast. This Olha is a como a Bíblia é demonstration coesa. of Wirecast. olha como é coesa. This is a demonstration of Wirecast. Ora, então vamos pegar por tópicos. O This que eu li is a em Romanos? Lê pra mim demonstration of Romanos Wirecast. 28, 24. Apaga para mim. This is a demonstration of Wirecast. Ponto. This is a Esperança. demonstration of Wirecast. Que não se vê. This is a demonstration of Wirecast. A esperança não se vê, ela é invisível. Continua. This is a demonstration of Wirecast. Se alguém vê, This is a demonstration of Wirecast. se alguém vê, não é esperança. This is a demonstration of Wirecast. Esperança. Se alguém está olhando, está vendo, não é This esperança. is Que a mais? demonstration of Wirecast. Mas se This is a esperamos, demonstration of Wirecast. o que This não is a demonstration of Wirecast. vemos. Nós esperamos This o quê? is a demonstration of Hebreus Wirecast. 11. A fé é This is a firme fundamento das demonstration of coisas que Wirecast. esperam. Se não vem. Então, fala a ordem para mim. A fé é a This firme is a demonstration of Wirecast. coisas que esperam. This Então, is a isso tudo demonstration resume of que Wirecast. a esperança que não se vê é fé. This is a demonstration of Se nós Wirecast. vemos, então não é fé. Se você precisa ver, não é fé. Se você This precisa is a ver, vamos ver demonstration pelos olhos of da fé. Não existe isso. Wirecast. A fé não tem olho. Vamos declarar positivamente. This Declara, is a irmãos. Fé é demonstration pensamento of positivo. Não é Wirecast. pensamento positivo. É diferente, é diferente. This Tá is a certo, fala demonstration certo. of Então, a Wirecast. esperança que você não vê é fé. Que você que não vê, This is a não é demonstration fé. of Wirecast. Então esperar é diferente de This is a resto do demonstration versículo. of Wirecast. Hebreus 11 de novo, 11:1. This is a demonstration of Wirecast. Tem um N pequenininho aqui. This is a demonstration of Wirecast. Não, 11:1. This is a demonstration of Wirecast. A prova, a fé é a prova de que eu não vejo. This is a demonstration of E a coisa de Wirecast. si, e a certeza do que eu não vejo. Tudo isso aqui é fé. This is a demonstration of Ah, Wirecast. você está falando então de coisa material, não sei o quê.
Pela graça This is a sois salvos demonstration por of meio da Wirecast. fé. Pela graça sois This salvos is a demonstration of por meio Wirecast. daquilo que você não vê. This is Você a não vê a demonstration salvação. of Wirecast. Você não vê o reino de Deus. Não descortina para você This is a o reino. Você demonstration sabe, of você sabe a Wirecast. palavra. Então nós recebemos o espírito de adoção lá em Romanos, do qual podemos clamar This Abba, is a Pai. demonstration of Recebemos espírito, não Wirecast. recebemos certificado de adoção. Não recebemos certificado de salvação. This Você não is a distribui demonstration certificado de of salvação, pastor Wirecast. assina e carimba, agora você é salvo. Mas você sabe que você é salvo. Você This tem is a certeza. demonstration Então of fala lá em Romanos Wirecast. 8, 24, porque em esperança nós somos salvos. This is Pela a fé nós demonstration somos of salvos. Wirecast. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Então se você precisar de prova, então This já não é mais is a fé. demonstration of Então se não é Wirecast. fé, não é salvação, porque nós somos salvos por meio da fé. Que não vem This de is nós a mesmos, é dom demonstration of Wirecast. de Deus. Não produzo isso. Esperamos, This is não a esperança, porque demonstration of o que alguém Wirecast. vê, como esperará? Você está esperando, já está vendo. Mas se esperamos This o que is não a vemos, com demonstration of Wirecast. paciência o esperamos. Apesar de This is a gemendo em nós demonstration mesmos, of de Wirecast. esperar a adoção de nós como filhos, apesar de muitas vezes, como Paulo falou, This que foi is a provado demonstration até of se desesperar Wirecast. da vida, apesar de nós passamos lutas e provações como qualquer ser humano, This is a demonstration como qualquer of um, não estamos Wirecast. isentos. E nós até nos desesperamos da vida, pensamos, Jesus This me is a leva logo, demonstration of porque eu já não Wirecast. estou aguentando isso aqui. Por causa de parente, de família, de doente, de This tudo is que a nos rodeia. demonstration of Nós gememos, Wirecast. esperamos a nossa redenção. Decepcionamos com todo mundo. This O is ímpio a tem menos demonstration decepções of do que nós, Wirecast. porque nós temos a tendência de confiar nos nossos irmãos. De repente esse irmão decepciona você, This is puf, a agora acabou. demonstration of Wirecast. Podia morrer antes para mim não ver isso. Mas nós, This is a com demonstration paciência, of que é fruto do Wirecast. Espírito. Quem nos dá essa paciência é só o This Espírito is a Santo. demonstration of E Wirecast. nós esperamos a salvação pela fé. Esperamos, enquanto outros This precisam is de a prova, demonstration precisam of de Wirecast. experimentar algo, para encher o lugar, para botar jogo de luz, para o This pessoal is a sentir que é demonstration of salvo. Wirecast. Vou fazer um teatro, para você sentir que você é salvo. This is a demonstration of Você não vê a Wirecast. salvação. No seu vale da sombra da morte, quando você passa, This is a demonstration no seu pasto of seco, quando Wirecast. você passa, o Senhor continua sendo o seu pastor. This is a Quando você olha para o lado, você está demonstration of sozinho. Wirecast. O Senhor é o seu. Quando você prepara uma mesa This e is só a tem inimigo na demonstration sua of frente, Wirecast. tem nenhum amigo na sua frente. O Senhor é o seu. This quem is preparou a a mesa? demonstration of Wirecast. Tudo. O Senhor continua o seu This pastor, is mas a você demonstration não of vê. Wirecast. Você não precisa ver. Porque você serve o Deus do invisível. This is a demonstration E a of maior obra que Ele Wirecast. fez em sua vida é invisível. A salvação é invisível. This Você podia is ter a um braço demonstration amputado, de of repente crescia um Wirecast. braço. Ah, grande milagre! Mas o milagre do coração é invisível. This O is milagre a da conversão é demonstration of invisível. Wirecast. Esse é o maior milagre que tem, porque é um milagre que aponta para a vida eterna. This Lázaro is a ressuscitou, não foi? demonstration of Wirecast. Mas esse milagre durou para a vida eterna? Daí morreu de novo. Ele morreu outra This vez. is a demonstration Mas o of milagre da salvação Wirecast. é para a vida eterna. Dura é o milagre eterno. This is a Então, se somos demonstration of salvos, nós não Wirecast. vemos. Porque somos pela fé. E a fé, a função da fé, This is a é apontar para demonstration Deus. Não é of para apontar para a Wirecast. prática errônea nenhuma. É para apontar para Deus. This is a usa demonstration of desculpa da fé. Wirecast. Para fazer coisas mirabolantes, uma loucuras. Vou fazer This loucura is pela a fé agora demonstration aqui. of Pela fé eu vou Wirecast. riscar um risco aqui no chão. E você vai passar, se tiver um problema na sua vida. This Isso não é is a fé, isso é demonstration palhaçada. of Wirecast. Não tem nada a ver com Deus. This is a demonstration Nada a of ver com Wirecast. Nós estamos na hora da época, é a era da graça. A This era da is graça a é ir de demonstration of pregai o Wirecast. evangelho. E se tiver sinal, é durante a pregação do This evangelho. is a demonstration Não é of sinal e depois Wirecast. pregação, é o contrário. Prega-se o evangelho, se tiver sinal vai acontecer. Se não This tiver, o is a evangelho foi pregado. demonstration of Wirecast. Não é o contrário.
This is a Não é o demonstration contrário. of Wirecast. Continuando. This is a demonstration of Mas se Wirecast. esperamos o que não vemos, com paciência o que no This paciência is a esperamos. demonstration Para of finalizar. Wirecast. E da mesma maneira, também o Espírito This nos is a ajuda nas demonstration nossas of Wirecast. fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, This is a mas o demonstration mesmo of Espírito Wirecast. intercede por nós com gemidos. O capítulo triste. This is a Só- demonstration of Wirecast. A criação geme, nós gememos e o Espírito Santo geme em nós. This is a demonstration Cadê of a unção do riso Wirecast. aqui? Vamos sair rindo da igreja. Cadê, Jair? This is a Só fala de dor. demonstration of Wirecast. Só fala de dor. E fala que o This Espírito is a Santo geme. demonstration of Wirecast. Cadê os retetés, os remanantes, os remifly aqui? This is a demonstration of Ele Wirecast. Geme em nós, porque sabe a This nossa dor is a que demonstration vivemos of aqui, e Ele Wirecast. sabe que nós já estamos aptos para habitar no reino de Deus. Desde que você This is nasceu a de novo, você demonstration já of está apto. Você não tem Wirecast. que passar por um período de carência no mundo, não. Você está salvo? Glória a Deus. This is a Deus é que há, o que demonstration impede of de ser batizado ou Wirecast. não, converteu na hora. Não, não fala dele não, porque ele está aqui, This mas nós is a estamos que merecemos, mas demonstration ele of não. Wirecast. Quem falou isso? O ladrão, Jesus vira para ele, hoje mesmo estarás comigo. This is a demonstration Ele of falou, não, Wirecast. vou salvar você, você vai descer da cruz, você vai passar por um discipulado, This você vai is ser a batizado, demonstration of depois você vai Wirecast. fazer o pré-encontro, vai fazer o encontro, o pós-encontro, o This is a reencontro, demonstration depois vai fazer a of escola de líder, Wirecast. vai ser líder numa célula, quando a sua célula dividir 12 vezes, This você is vai a entrar comigo no reino. demonstration of É isso que ele Wirecast. falou? Não. Você vai agora ser batizado com fogo. This Vamos lá, is a receba, receba, receba. demonstration Falou of isso? Wirecast. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, desde quando você converteu, você já está apto This para estar is com a Deus no paraíso. demonstration of Wirecast. Por isso é que o Espírito Santo fala assim, nossa, esse cara vai ter que viver aqui ainda mais um tempo ainda. Eu estou This is a demonstration of vendo Wirecast. tanta corrupção, esse mundo vai piorar tanto, mas preocupa não. Você não sabe nem orar, This porque is a você não sabe o que está vindo sobre demonstration você. of Wirecast. Você não, a oração que está falando aí é as coisas que você vê, mas eu vou interceder por você pelas This coisas que você is a não vê, demonstration que está of vindo sobre Wirecast. você. E você não sabe do seu futuro, mas eu, o Espírito Santo, sei. This is Por a isso que eu demonstration intercedo of por você Wirecast. dinamicamente, sem pedir a sua permissão. Eu já oro por você. This is a demonstration of Você está vendo como Wirecast. que é direto? Você está vendo como funciona? Tudo com This is gemido, a com dor. demonstration of Wirecast. Tudo dói. Tudo dói. Eles ainda acham motivo. This is a demonstration of espernear na Wirecast. Oh, meu Deus do céu. Só de eu lembrar que eu sou pecador, isso This já is a dói. demonstration of David Wilkerson, Wirecast. pregando na Rússia, ele chora. Ele fala assim, que This motivo eu is a tenho para rir na demonstration igreja? of assim? Wirecast. A igreja do David Wilkerson, ele morreu em 2012. A igreja dele é em Manhattan. This is a Ele fala assim, que demonstration motivo eu tenho of para rir? Quando eu estou Wirecast. pregando, eu oro na minha igreja, eu vejo uma atriz de cinema que já tentou suicídio 5 vezes. This Eu is a olho para um demonstration menino que of vem todo Wirecast. dia orar pelo pai dele que está com AIDS. Eu vejo um cara muito This rico, is a que perdeu tudo, agora demonstration mora na of rua. Wirecast. Que motivo eu tenho para rir na igreja? Que motivo eu tenho para rir na igreja? This is a demonstration of Mas ele Wirecast. sempre acha um motivo. Eu encerro com a frase de Charles Spurgeon, This is Os a maus demonstration pregadores, of que Wirecast. fala assim, ó, no futuro, nós teremos na igreja This is a um palhaço demonstration no of púlpito para Wirecast. entreter os bodes. E é o que está tendo hoje. This is a Porque não se prega a demonstration of Que o Wirecast. Senhor tenha misericórdia de nós. E encerrando esse assunto, This is a demonstration Joseph of K. não conhecia Wirecast. o seu processo. Ele foi condenado à revelia. This is a Foi demonstration of Nós Wirecast. conhecemos o nosso processo. Todinho. A alma que This peca, essa is a morrerá. demonstration Nós of sabemos pelo que nós Wirecast. seremos julgados. Mas antes disso tudo, eu fico com 1 João. This is a Nós demonstration temos um of advogado no Wirecast. céu. Um advogado. E esse advogado, This ele é is o a próprio juiz. demonstration of Se você for Wirecast. no Apocalipse, for lá no livro de João, Jesus fala assim, eu é que sou o juiz. This Mas is a para nós ele é demonstration of Wirecast. Nós temos que intercede por nós, dentro de nós, que é o próprio Espírito de Cristo, como Paulo This chama. is a E demonstration nós of temos um advogado que é Wirecast. Jesus Cristo. E esse aí
Por isso é que não tem mais condenação This para is a nós. demonstration Nós tivemos of acesso ao processo, Wirecast. tivemos acesso ao advogado, conhecemos o juiz e somos agora, This igual ele is a próprio falou, demonstration já não of chamo mais Wirecast. você de amigos, mas chamo de irmãos. Nós chamamos de This irmãos. Nós is a somos agora demonstration of herdeiros com Wirecast. Cristo, herdeiros com o próprio advogado. Nós já fazemos parte. Já fazemos parte This do reino is de a Deus. E demonstration melhor of ainda, Wirecast. a Bíblia fala que nós julgaremos os anjos. Nós teremos então ainda júri ainda. This Nesse is a processo todo demonstration of Wirecast. que o mundo está passando, nós já estamos lá como júri dos anjos. A igreja está This como is a júri dos anjos. demonstration of Então não Wirecast. temos nada a temer, meu amigo. Temos nada a temer. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor This segure os is a seus pés na rocha. demonstration of Que você lembre Wirecast. sempre que a rocha é lisa. Se você continua firme na rocha, é porque Ele está te segurando. This É is a porque Ele te segura em demonstration cima of dela. Wirecast. Porque a rocha não tem defeito nenhum. Ela é perfeita. Ela não tem reentrância. É uma rocha This is a polida. A demonstration rocha que of Cristo é, Wirecast. não é uma rocha qualquer, não. É uma pedra preciosa. Nós estamos em cima dela. This is a E se nós formos demonstration confiarmos em of nós mesmos, nós vamos Wirecast. escorregar. Mas é Ele que nos sustenta. Ele é que sustenta a nossa This vida. is a Ele é que demonstration sustenta a of sua vida na presença Wirecast. dele. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Curve sua cabeça no seu lugar. This is a demonstration of Wirecast. Senhor Jesus Cristo, Senhor sendo Deus Todo-Poderoso, This is a o Senhor demonstration sendo o of Deus de todo o Wirecast. universo, o Senhor deixa o esplendor da sua glória, desce até nós, vive como um homem. This is a demonstration O Senhor que of tinha Wirecast. tudo, podia escolher o melhor lugar. O Senhor foi o único que podia escolher o is a lugar para nascer. O Senhor demonstration of escolheu Wirecast. nascer num curral, numa manjedoura. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado porque o This Senhor nos is a livrou desse demonstration processo, esse of processo Wirecast. universal, esse processo que rola, Deus amado, sobre toda a criação. O Senhor nos This livrou is a desse processo, nos demonstration of transportou Wirecast. para o reino do Filho do seu amor. Nenhuma condenação há para nós agora. Muito obrigado. This Somos is a livres da condenação do demonstration pecado. of Wirecast. Somos livres da condenação que está sobre toda a humanidade, não por nosso próprio mérito, mas pela sua This graça, is a pelo teu demonstration favor. of Senhor Jesus, Wirecast. tem misericórdia de nós. Que isso não seja motivo para nós nos vangloriarmos, não seja motivo This para nós is a batermos no peito demonstration of e acharmos que Wirecast. somos a nata da sociedade, a nata da criação. Não, Senhor Jesus. Nós batemos no peito e This falamos: is a Senhor, tem demonstration misericórdia de of nós. Wirecast. Sustenta os meus pés em tua rocha. Senhor Jesus, abençoa a sua This is a igreja. demonstration Abençoa cada of pessoa, Pai, Wirecast. que está nos acompanhando pela internet, que nos está nos acompanhando, ó Pai amado, aqui assentados. This is a Nós nos reunimos aqui como igreja, demonstration igreja of tua, Wirecast. Senhor. Tem misericórdia de nós, nos abençoe, no nome poderoso de This Jesus is a Cristo. demonstration Amém. of Wirecast. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, você pode aplaudir o Senhor, só pode dar glória a Deus. This is Glória a a Deus. demonstration of Aleluia. Wirecast. This is Glória a a Deus. demonstration Aleluia. of Wirecast. This is a demonstration of Wirecast. Glória a Deus. This is a demonstration of Wirecast. Você que vai trazer sua oferta à frente, você tem toda a liberdade de vir à frente. This is a demonstration Segundo Coríntios of 9, 7, Wirecast. Paulo escreve: cada um contribui segundo o proposto no seu coração. This is a Não é demonstration estipulando o valor, é o of que está no seu Wirecast. coração. Fique à vontade, não tenha problema. Depois nós vamos orar juntos em nome de This is Jesus. a demonstration of Wirecast. Buscai primeiro o reino de This is a demonstration Deus of Wirecast. e a sua justiça, This is a demonstration of Wirecast. e acrescentadas outras coisas o serão. Aleluia, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, Demonstration aleluia. of Wirecast. This
demonstration of Wirecast. Senhor Jesus Cristo, abençoa a nossa vida, Deus. Abençoa o trabalho das nossas mãos, ó Pai amado, o suor do nosso rosto. Ó Deus, quem trabalha por conta própria, Deus amado, quem, ó Deus amado, é vendedor, precisa de vendas, ó Pai, o que precisa ser reconhecido do seu trabalho, Pai amado, o irmão, ó Deus amado, a irmã que está à procura de um trabalho, Senhor bendito, tem misericórdia de nós, ó Pai. Nossos filhos, ó Pai, que estão estudando, ó Pai, que procuram uma faculdade, procuram um curso, Senhor, abre as portas, meu Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Misericórdia da nossa casa, Pai, das nossas irmãs que trabalham em casa, as abençoa, Pai amado, guarda, Senhor amado, a nossa família, a nossa vida, Pai. Não é com motivo de troca ou barganha com o Senhor que trazemos ofertas à frente, não, meu Deus. Reconhecendo que é o Senhor que nos dá saúde, é o Senhor que nos dá emprego, o Senhor que nos dá ânimo de sair de manhã, Pai amado, é o Senhor quem faz essas coisas. Nós te agradecemos, ó Pai amado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, queria que eu estivesse intercedendo pela Nelimar. Esses dias ela está meio desanimadinha por causa dos efeitos da radioterapia. Está de cama, muito cansada. E se possível, se quiser lá fazer uma visitinha, né, ela está lá, faz a visitinha para ela. Ela vai ficar muito feliz. Amém. Ela não veio hoje, que ela está meio desanimada, está de cama. Essa semana toda está quase que deitada, né, mãe? Quase que deitada, mas está indo. Está recuperando bem, graças a Deus. Tem uma tomografia para fazer essa semana. Que o Senhor abençoe. Deus está no controle de tudo. Esteja intercedendo por ela, para que Deus fortaleça ela, no nome de Jesus. Amém? Estamos aqui do quarta-feira, estudando a palavra de Deus. Nosso estudo de quarta-feira e domingo estaremos aqui de novo, em nome de Jesus Cristo. Tem algum aviso? Não, é só isso mesmo. Amém? Não, a conferência vai ser em junho mesmo, a conferência cristã. Vamos para feita do 1º de junho. Vou entrar em contato com os irmãos para estar pregando aqui. O tema vai ser Jesus, a pessoa de Jesus no tabernáculo, ou se nós talvez mudamos para outro tema. Né? Vamos ver agora durante esse mês aí como fica esse mundo. Durante esse mês, como vai acontecer com esse mundo, vamos lá, a gente desenvolver um tema interessante. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos ficar de pé, vamos encerrar o culto. Queria despedir dos irmãos que não acompanham via internet. O irmão Guerra, lá do bairro Industrial, entrou em contato comigo essa semana. O Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, pessoal de fora, do Rio de Janeiro, Giovanni, Deus te abençoe em nome de Jesus. E nós vamos estar encerrando então. E antes de orar, eu quero fazer um curso à cabeça. O quanto você pretende conhecer de Deus? O quanto você tem vontade de conhecer de Deus? Sabendo que quanto mais você conhecer de Deus, as suas certezas vão ser anuladas. Quanto mais você conhecer de Deus, aquilo que você pensava que é o certo, vão ser mudados pela certeza do Senhor. Tenha sede, tenha fome de conhecer a Deus. Aprenda do Senhor. Busque o Senhor. Senhor Jesus Cristo. Encerramos esse culto. Encerramos essa reunião dessa noite. Nós não saímos da sua presença, Pai. Muito pelo contrário, Deus. Sabemos que quando colocarmos o nosso pé ali para fora, será o nosso culto diário, Deus. Seremos um flagrante diante do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai amado. Essa semana seremos expostos a situações que vão nos entristecer. Talvez ficaremos alegres essa semana. Talvez teremos boas notícias ou más notícias. O Senhor, nós não sabemos de nada. O Senhor que sabe. Mas de uma coisa nós temos certeza, que o Senhor vai estar conosco. O Senhor vai continuar conosco, seja qual for a semana que nos reserva, Pai amado. Deus nos abençoe, Pai amado. Nos dê forças para enfrentarmos o mundo lá fora. Nos dê força para lutarmos contra o nosso ego, contra o nosso eu. Nos dê força, Pai amado, para nós não sermos dominados pela nossa carne. Que nós saibamos ouvir o Senhor, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Sejamos cristãos lá fora, meu Pai. Nos ajude. Tem misericórdia nesse mundo, ó Pai, tão tenebroso, ó Pai. Esse mundo, ó Pai amado, que, ó Deus amado, está engolindo, Pai amado, aqueles que se chamam teus, ó Pai. Tem misericórdia, Pai. Não nos permita ser engolidos pelo sistema, Deus. Nos ajude, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, em nome de Jesus. This is a demonstration of Wirecast.